amigos e seguidores do canal. Quarta-feira, interlúdio de horror, bem-vindos. Aqui Vitor Machado. Hoje, dia 19 de julho, e nós vamos então atender a mais um pedido. Esse, como foi quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada já fui com o Chá Verde, fui atendendo a um pedido. Já tem bastante pedido na fila, então acho que nas próximas várias semanas a gente vai ter contos escolhidos por vocês mesmos. Então hoje é um conto bem diferente. É um conto de uma autora que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido nada. O nome dela é Molly Tenzer. Molly Tenzer, ela é americana, né? É nova, pro meu padrão é nova. Ela é de 81 e ela nasceu na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, mas pequenininha já foi para a Flórida, né? Ela é uma escritora bem moderna, vem sendo bastante premiada. Eu tinha ouvido falar dela via Lovecraft, então é mais um daqueles interlúdios de horror pautado pelo Lovecraft de alguma forma, né? Existe um livro, tem muito livro moderno, antologias geralmente. Vocês lembram que nos anos 40 e 50, depois da morte do Lovecraft, o pessoal lá do Círculo Lovecraft escreveu muita história inspirada no Lovecraft, aumentando o mito Cthulhu, né, aumentando aquela massa crítica. Boa parte deles foi sendo publicado tanto na Weird Tales quanto depois, a partir de 40 e poucos, na Arkham House. E a gente já andou explorando aqui esses amigos, seguidores do Lovecraft, aqueles da primeira leva. Mas bem recentemente, que essa influência do Lovecraft ela não só não diminui, como ela tem aumentado muito, se superando questões de opiniões pessoais do autor, esse tipo de coisa, e se focando mais na qualidade indiscutível dele como escritor, um dos maiores escritores do horror, acho que ninguém nega isso. Mas então, mais recentemente, começou a aparecer mais gente, foi exatamente um revival, porque nunca morreu. A fama do Lovecraft e esse culto ao Lovecraft, a sua obra, só vem crescendo desde que ele morreu. Mas então começou a surgir nos anos 2000, tem muitos livros, muitas antologias de horror claramente inspirados no Lovecraft e explicitamente inspirados no Lovecraft. Por exemplo, o livro onde eu conheci a Molly Tenzer. Eu não cheguei a ler o conto dela, eu não li todos os contos da antologia, chama-se Lovecraft Histórico. Eu tenho o exemplar em inglês, eu não sei se saiu aqui em português. Historical Lovecraft. Ele foi publicado em 2011 e tem um monte de contos, inclusive esse da Molly Tenzer que o seguidor pediu para ser narrado. O conto é a história infernal dos gêmeos Ivebridge, um nome bem assim interessante. E aí eu preciso comentar sobre a Molly Tenzer. Ela é uma dessas que se pode chamar de neocultista do Lovecraft, mas a obra dela é bem independente, ela é bastante variada, ela tem muito horror, né? Mas também tem comédia, também tem ficção científica, tem um monte de coisa misturada. E como vocês vão ver nesse conto, ele é bastante Lovecraftiano pelos padrões da Molly Tenzer, tanto é que foi selecionado para um livro chamado Historical Lovecraft, mas ele é muito diferente dos pastiches do Lovecraftianos lá dos anos 40 e 50, aonde a pessoa lá, os homenageadores, os seguidores, tentavam escrever propositadamente, como Derlet e outros, propunham-se a escrever histórias como se fosse o Lovecraft. No caso desse conto da Molly Tenzer, não é nada disso. Tem toques até muito sutis de Lovecraft na história. O sabor geral da história é levemente Lovecraft,
mas é levemente, levemente. Ele é ambientado na Inglaterra, por exemplo, é ambientado em épocas para trás, tem umas pinceladas. Eu diria que é uma história mais para humor do que horror, ou um terrir, como nos anos 80 aqui no Brasil, em cima daqueles filmes lá do O Segredo da Múmia e outros, se cunhou essa expressão, né? Terrir. Mas aqueles filmes de terrir, eles eram comédias mesmo escrachadas, né? Com ambiência de filme de horror. Mas não é o caso dela. No caso dela é um elegante, eu diria, um elegante abordagem satírica, por vezes chega até cômica, muita ironia que rola. As manifestações dos personagens são nobres, aquelas manifestações que refletem seu pensar preconceituoso até, às vezes surgem, não tem nada a ver com a linha da história, mas aparecem, são pinceladas de Lovecraft, claramente. O ambiente, o tipo de personagem, e tem aí também a comentar uma característica da autora, da Molly Tancher, que eu acho bem legal esse tipo de escrita. Começa light, muita coisinha, e vai descrever, propositadamente, vai aquecendo lentamente. De repente, o que tem que acontecer, acontece meio rápido, no terceiro pedaço, no terceiro terço da história. Nessa história, isso fica claro, porque começa com algumas estranhezas, mas nada muito assim macabro nem sinistro. E lá mais pro fim, as doideiras começam a se suceder, vai num crescendo e paralelamente a essas loucuras que tem uma essência de horror, obviamente, né? Tem magia negra, tem outro tipo de coisa, mas está sempre paralelo a isso, vem sempre a ironia, vem sempre a comédia, né? Então é o tipo do conto, você sabe, eu comentei numa postagem anterior aquela expressão em inglês chamada tongue in the cheek, a língua na bochecha, né? Uma expressão do inglês que significa que você está falando de uma coisa aparentemente séria, mas você está de gozação, né? Essa história tem esse sabor total de tongue in the cheek, total. Então é interessante comentar isso porque tem gente com um pouco de senso de humor e às vezes pega o troço e acha, ah, mas que besteira, ah, mas que tolice. A história é uma história irônica com uma leve. Eu achei legal a beça, muito bacana, e como eu comentei antes também em outras postagens, agora recentes, um refresh no canal. É interessante ter um conto desse tipo. É uma autora contemporânea, mais do que moderna, né? É uma autora contemporânea e mostra a permanência da influência do Lovecraft, mostra também que existem formas outras de homenagear ou de lidar com o conceito, lidar com a figura, lidar com a obra do Lovecraft sem ser um pastiche, sem ser uma história imitando o Lovecraft. Ela não é uma história que não imita o Lovecraft, ela evoca o Lovecraft e evoca o ambiente Lovecraftiano, para ser mais, só se for, nem sei, mas fosse passado na Nova Inglaterra. Mas passado na Inglaterra já é bastante Lovecraft também, né? Então é isso que nós temos para hoje, para essa quarta-feira. E é a história infernal dos gêmeos Iverbridge, atendendo a pedido do seguidor. Espero que vocês gostem. Vão para a história com aquela expectativa de que tem a tal língua na bochecha, a tal gozação sutil, uma história de humor negro, talvez, né? Mas não deixa de ser uma história de horror e nem deixa de ser uma homenagem ao nosso grande mestre H.P. Lovecraft. Então vamos lá de Molly Tanzer,
A História Infernal dos Gêmeos Ivy Bridge, 2011. E é isso aí. Saudações a todos. No sábado, vamos continuar em 1927 com mais Dreamlands. Nós vamos ter um conto que é considerado a continuação do anterior, A Busca Onírica pela Desconhecida Cadáver. Eu não sei exatamente se é bem uma continuação. É que tem Randolph Carter, Dreamlands e tal, mas é um conto bem legal, bem interessante. Vocês já poderão, pela descrição, já podem até colocar aqui nos comentários e acertar qual vai ser o próximo Lovecraft lá no próximo sábado, no dia 22. É isso aí, fiquem bem, saudações, muito obrigado pelos comentários e pelos likes e compartilhamentos, está indo bem legal, agradeço sempre. E vamos nessa, vamos ver o que acontece com os gêmeos de Ivy Bridge, os gêmeos infernais, como diz na história. Um abraço a todo mundo e nos vemos no sábado com mais Lovecraft. Até! A História Infernal dos Gêmeos Ivy Bridge, 2011, Molly Tanzer. Capítulo 1. Sobre a vida e a morte de St. John Fitzroy, Lord Calipash, o sofrimento de Lady Calipash, os esforços desagradáveis do primo de Lord Calipash, Mr. Villain, bem como um relato das curiosas circunstâncias que cercam o nascimento do futuro Lord Calipash e sua irmã gêmea. No condado de Devonshire, na paróquia de Ivy Bridge, ficava o lar ancestral dos Lords Calipash. Calipash Manor era grande, construído de forma robusta com o calcário local e permaneceu por muitos anos sem que um incêndio ou outra catástrofe estragasse sua extensão. Ninguém poderia contestar o tamanho e a antiguidade da casa, mas muitas vezes um ou outro conhecido de Lord Calipash podia ser ouvido comentando que a mansão tinha uma aparência confusa, e isso não poderia ser facilmente refutado sem o perigo de falar-se uma mentira. A razão para isso era que os Lords Calipash sempre foram a própria essência do patriotismo inglês, e em vez de demolir qualquer parte da casa e construir de novo, cada Lord Calipash optou por fazer acréscimos e melhorias nas estruturas mais antigas. Assim, embora a perspectiva fosse um tanto extensa, serviu como uma lembrança bastante agradável dos vários estilos da arquitetura devoniana e tornou-se uma espécie de atração local. St. John Fitzroy, Lord Calipash, era um homem bonito, alto, de cabelos louros e olhos azuis. Ele havia sido criado como qualquer outro cavalheiro de posição e fortuna poderia ser, e, portanto, a forma de sua morte foi mais singular do que qualquer aspecto de sua vida. Agora, dado que esta é, de fato, uma história infernal, as tristes circunstâncias que cercam a morte inesperada e precoce desse bom homem exigem a atenção do autor e estão inextricavelmente ligadas ao primo de Lord Calipash, um jovem estudioso chamado Mr. Villain, que figurará com mais destaque nesta narrativa do que sua relação mais nobre. Villain veio ficar em Calipash Manor durante a Guerra dos 7 Anos, a fim de evitar que fosse recrutado para o exército francês. Embora a indiferença tenha caracterizado anteriormente a relação entre Lord Calipash e Mr. Villain, Mr. Villain pertence a um ramo significativamente inferior da árvore genealógica. Quando o Sr. Villain veio ficar em Calipash Manor durante a Guerra dos 7 Anos, a fim de evitar que fosse recrutado para o exército francês. Embora a indiferença tenha caracterizado anteriormente a relação entre Lord Calipash e Mr. Villain pertence a um ramo significativamente inferior da árvore genealógica da família. Quando o Sr. Villain escreveu a Lord Calipash para implorar por abrigo,
o bom Lord não negaria sua própria carne e sangue. No entanto, esse Lord Calipash estava encorajando sutilmente a sua própria carne e sangue para tornar sua estada curta, e para esse fim ele deu a Mr. Villain o quarto da torre, que havia sido construído por um dos lords mais excêntricos algumas gerações antes de nossa história, que gostou tanto de fingir ser Lady Jane Grey que mandou construir o edifício para que sua esposa pudesse se vestir como membro do conselho privado e mantê-lo trancado lá até 9 dias seguidos. Mas essa não foi a razão pela qual Lord Calipash ordenou que seu primo residisse lá. A torre era um local com correntes de ar e úmido, e assim parecia certo garantir-se a partida rápida de Mr. Villain. Acontece que, no entanto, os dois homens eram tão diferentes um do outro que o que Lord Calipash considerava uma situação insultuosa, Mr. Villain achava inteiramente salubre, e assim, felizmente, considerou tudo um simples caso de mal-entendido que acabou desenvolvendo uma afeição baseada numa profunda admiração de parte de Mr. Villain para a alegria e satisfação de Lord Calipash. Durante todos os longos anos do conflito internacional, Mr. Villain permaneceu em Calipash Manor, e com o passar de cada dia ele ganhou mais confiança de Lord Calipash, até que não era uma ocorrência incomum ouvir membros do círculo de Lord Calipash usando palavras como inseparável para descrever seu relacionamento. Então, apenas 6 meses antes da assinatura do Tratado de Paris, a possibilidade de continuidade da amizade entre Lord Calipash e Mr. Villain foi repentinamente extinta. Um certo Mr. Fallingworth mudou-se para a vizinhança com sua família, entre eles sua filha de 15 anos, Miss Alice Fallingworth. Cabelos e olhos escuros, umas bochechas pálidas, sua beleza não passou muito tempo despercebida pelos namorados locais. Ela tinha muitos pretendentes e muitas ofertas, mas entre um ramalhete de gardênias, ela escolheu como sua flor favorita o Lord Calipash. Mr. Villain também estava entre os admiradores da senhorita Fallingworth, e sua decisão o feriu, não o suficiente para que ele se recusasse a ir ao casamento, já que ele gostava muito de bolo, mas certamente o suficiente para que todo o amor por Lord Calipash fosse instantaneamente convertido, como que por alquimia, em puro ódio. Em sua dor, Mr. Villain conseguiu se convencer de que o pai de Miss Fallingworth a havia pressionado a aceitar a oferta de Lord Calipash, por causa de sua posição e renda, contra suas verdadeiras inclinações. Que se ela pudesse escolher o que quisesse, certamente teria aceito a proposta de Mr. Villain em vez da de seu primo. Tais noções ocupavam os pensamentos de Mr. Villain sempre que ele via o casal junto, feliz. E a cada dia sua mente se tornava cada vez mais inóspita para qualquer prazer que ele pudesse ter sentido por causa da recém-encontrada felicidade de seu amigo. Um leitor dessa história pode muito bem se perguntar por que Mr. Villain não deixou Calipash Manor, visto que sua situação, anteriormente tão agradável, ele agora achava intolerável. Mr. Villain, no entanto, relutava em deixar a Inglaterra. Ele havia recebido uma carta de sua irmã informando-o de que, durante sua ausência, sua modesta casa havia sido confiscada pelo exército e, portanto, sua mobília precisava ser substituída, suas terras pisoteadas sem esperança de colheita e suas provisões furtadas e, talvez pior que tudo, sua infeliz irmã estava grávida de um soldado austríaco que, ao que parecia, mentiu sobre seu interesse em desempenhar o papel de pai, além dos poucos minutos necessários para conceder-lhe esse status. Parecia prudente para Mr. Villain manter-se afastado de tais circunstâncias terríveis pelo maior tempo possível. Então, uma noite, da janela de seu quarto na torre, Mr. Villain viu Lord Calipash participando de certos prazeres conjugais com a nova Lady Calipash, encostado a uma árvore em um dos jardins.
Nauseado, Mr. Villain chamou seu servo e anunciou sua determinação de deixar Calipash Manor secretamente de uma vez por todas na manhã seguinte. Enquanto o servo fazia suas malas e baús, Mr. Villain escreveu uma carta explicando sua partida apressada para Lord Calipash e a deixou junto com um sinal de lembrança no escritório de Lord Calipash. Bem cedo na manhã seguinte, quando estava prendendo sua gravata, Mr. Villain foi presenteado com a visão inesperada, mas tentadora, de Lady Calipash em desabio. Ela estava fora de si de dor, mas finalmente Mr. Villain, totalmente compreensivo e ansioso para entender a fonte de sua aflição, extraiu a história de sua mente febril. Acordei cedo com muito frio, balbuciou Lady Calipash. Lord Calipash nunca tinha ido para a cama, embora tenha me prometido quando subi que deveria me seguir depois de acertar algumas contas. Quando o descobri ausente, levantei-me e procurei-o em seu escritório apenas para encontrá-lo morto. Oh, foi terrível demais. Seus olhos estavam abertos, arregalados, redondos e fixos. A princípio pensei que ele parecia muito assustado, mas depois pensei que ele parecia quase em êxtase, eu creio. Aqui Lord Calipash vacilou e levou alguns minutos para obter dela o resto da história, pois seu estado agitado exigia que ele pegasse sais aromáticos de sua valise. Eventualmente, ela se acalmou o suficiente para relatar o seguinte. Eu acredito que ele pode ter feito a si mesmo o ferimento que o tirou de mim, ela soluçou. Seus pulsos foram cortados e ao lado dele estava seu abridor de cartas. Ele havia usado seu próprio sangue para rabiscar uma mensagem nos rodapés. Oh, Mr. Villain. O que a mensagem dizia? Perguntou Mr. Villain. Ele disse, ele está chamando, eu o ouço, disse ela, e então hesitou. O que foi, Lady Calipash? Perguntou Mr. Villain. Não consigo ver sua importância, mas ele tinha isso na outra mão, disse ela e entregou a Mr. Villain um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Ele o pegou e viu que era um pedaço estranho de marfim, trabalhado para parecer a cabeça de um rapaz coroada com louros. Mr. Villain colocou-o no bolso e sorriu para Lady Calipash. Provavelmente não tem nada a ver com o fim trágico de seu marido, disse ele gentilmente. Eu comprei isso enquanto estava na Grécia, e o falecido Lord Calipash sempre o admirou. Eu dei a ele como um presente de despedida, pois pretendia me retirar de Calipash Manor esta manhã. Oh, mas você não deve, implorou Lady Calipash. Não agora, não depois. Lord Calipash, gostaria que você estivesse aqui. Você não deve ir agora, por favor, pelo meu bem. Mr. Villain teria ficado feliz em permanecer nesses termos, se Lady Calipash tivesse terminado de falar, mas, infelizmente, havia uma informação que ela ainda não havia relatado. E pelo bem do nosso filho também, concluiu ela. Enquanto a mensagem final de Lord Calipash estava sendo apagada dos rodapés e sua morte declarada um acidente pelo policial para que o falecido senhor pudesse ser enterrado no cemitério, Mr. Villain interrogou violentamente a criada de Lady Calipash. A história era verdadeira. A senhora estava realmente grávida, e essa informação desagradou tanto Mr. Villain que mesmo quando ele se tornou agradável e prestativo com a esperança de que eventualmente pudesse ganhar a afeição de Lady Calipash, ele procurou encontrar um método de livrar-se ela de seu filho ainda não nascido. Na opinião de Mr. Villain, Lady Calipash não poderia deixar de se apaixonar por seu leal confidente, acreditando que ela sempre o admirara secretamente. Mas Mr. Villain sabia que se ela tivesse o filho do falecido Lord Calipash, a propriedade estaria um dia totalmente perdida para ele.
Assim, ele administrou à senhora receitas nascidas de suas próprias pesquisas, pois, enquanto a profissão atual de Mr. Villain era a de estudioso, em sua juventude ele havia seguido linhas de estudo relacionadas a todos os tipos de magia negra e feitiçarias. Por muitos anos, ele havia deixado de lado sua perversa taumaturgia, sendo feliz demais na companhia de Lord Calipash para percorrer aqueles caminhos que exigem solidão, melancolia e sofrimento. Mas, motivado novamente, voltou aos seus antigos interesses com uma paixão desesperada. Como a esposa de Bath, Mr. Villain conhecia todos os tipos de remédio para os infortúnios do amor e colocava feitiços perversos nas decocções e tisanas que preparava para ajudar sua causa. No entanto, apesar da habilidade de Mr. Villain com infusões e encantamentos, Lady Calipash levou a gravidez adiante. Na verdade, ela tinha um brilho maternal tão saudável sobre ela que o médico exclamou que para alguém tão jovem ser trazido para o parto, ela tinha certeza de um parto saudável. Mr. Villain, tão astuto adepto da mentira quanto de outras artes, parecia emocionado com as perspectivas de sua senhora e estava todos os dias ao lado dela. Embora particularmente desencorajado por sua condição salutar, ele foi animado por todos os tipos de presságios estranhos que ele observou enquanto a data do parto se aproximava cada vez mais. Primeiro, um bando de grandes corvos de aparência maligna passou a residir no telhado de Calipash Manor, cacarejando e grasnando dia e noite, e então a era que crescia nas paredes envelhecidas de Calipash Manor mudou de verde para escarlate, uma circunstância que nenhum naturalista na área poderia explicar satisfatoriamente. Embora o parto de Lady Calipash fosse esperado para o meio do inverno, uma cabra foi encontrada inesperadamente na mesma condição delicada de sua dona e deu à luz um cabrito de 2 cabeças, que foi prontamente espancado até a morte e enterrado longe do solar. Não muito tempo depois daquele parto infeliz, que perturbou tanto os residentes de Calipash Manor que a notícia foi ocultada de Lady Calipash por medo de causar danos a ela ou a seu filho ainda não nascido, a senhora começou a sentir as dores de seu próprio parto. Ao bater da meia-noite, na noite da lua escura, durante uma tempestade de raios tão fora de época quanto o incomum cabrito da cabra mencionada, Lady Calipash ficou feliz em dar à luz um menino saudável, o futuro Lord Calipash, e tão surpreso quanto a parteira quando um segundo filho nasceu, uma menina igualmente roliça e chorosa. Eles eram tão parecidos que Lady Calipash os batizou de Basil e Rosemary, e logo os entregou à ama de leite para serem lavados e alimentados. A ama de leite era uma mulher corpulenta da aldeia, bem-humorada e bem-intencionada, mas de sono mais profundo do que se desejaria naquela casa. Embora o lamento de uma criança a despertasse em um instante, os passos mascarados pelo trovão eram muito sutis para seu ouvido criado no campo, e, portanto, ela não observou a figura solitária que se esgueirou silenciosamente para o berçário nas primeiras horas daquela manhã. Por apenas alguns momentos o indivíduo demorou, sabendo bem como os bebês podem ser inquietos em suas primeiras horas de vida. Pelo brilho sobrenatural de um raio, Mr. Villain abriu um frasco contendo o sangue do cabrito de 2 cabeças agora enterrado, e ele espalhou sobre ambas as testas rosadas uma marca profana, que antes da próxima explosão de trovão afundou, sem deixar vestígios em sua pele macia e delicada. Capítulo 2. Um breve relato da infância, educação e adolescência de Basil Vincent, o futuro Lord Calipash, e sua irmã Rosemary, bem como uma discussão sobre o efeito que a reputação tem na perspectiva de obter amigos e amantes satisfatórios. Embora a autora não possa oferecer uma opinião a respeito de se uma pessoa merece sofrer durante sua vida, a autora dirá com toda certeza que Lady Calipash suportou mais por causa de seus gêmeos do que qualquer boa mulher deveria esperar quando se encontra na condição feliz da maternidade.
Seu nascimento fácil e sua rápida recuperação foram o fim da felicidade materna de Lady Calipash, pois não era muito depois dela poder se sentar e embalar seu filho pequeno em seus braços que ela foi informada de que uma nova ama de leite deveria ser contratada, já que a velha havia se demitido logo na manhã seguinte ao parto. Lady Calipash nunca foi informada do motivo da partida apressada da babá, apenas que por alguns dias seus recém-nascidos foram alimentados com leite de cabra, não havendo mulheres adequadas na vizinhança para alimentar o jovem senhor faminto e sua irmã igualmente voraz. A verdade é que a pequena Rosemary mordeu o mamilo da ama de leite menos de uma hora depois de testemunhar seu primeiro nascer do sol. Quando a pobre mulher saiu correndo do berçário, segurando o peito ensanguentado e gritando, o resto dos criados não deu muito crédito ao relato do ferimento. Quando foi descoberto que o recém-nascido possuía um conjunto de dentes finos e afiados atrás de sua boca inocente, eles teriam afogado a menina no poço, se não fosse por Mr. Villain, que os repreendeu por superstição camponesa e disse-lhes para alimentar os bebês com o leite da cabra que pariu o cabrito de 2 cabeças, até o momento em que uma nova ama de leite pudesse ser contratada. Que o mamilo da ama de leite nunca foi encontrado tornou-se uma fonte de lendas sinistras na casa. Teorias trocadas de criado para criado, até que Mr. Villain ouviu 2 camareiras conversando e espancou-as terrivelmente para que pudessem servir como um exemplo das consequências de fofocas ociosas. Este incidente foi apenas o primeiro de seu tipo, mas, infelizmente, as crônicas dos sofrimentos daqueles que vivem ou trabalham em Calipash Manor após o nascimento dos gêmeos infernais, como eles eram chamados pelos servos, arrendatários, aldeões e cavalheiros, bem longe da audição de Lady Calipash ou de Mr. Villain, é claro, poderia incluir seu próprio volume extenso e, portanto, deve ser abreviado para os propósitos atuais da autora. Deve ser suficiente a seguinte coleção de vinhetas. Desde a primeira manhã, os gritos de Basil soaram distintamente silábicos, e, quando o vigário veio batizar os gêmeos, ele reconheceu o lamento do futuro Lord Calipash como uma língua antiga, conhecida apenas pelo tipo de cultista mais desonroso. No primeiro escurecimento da lua, após o nascimento, descobriu-se que Rosemary tinha uma teia esverdeada pálida entre os dedos dos pés e das mãos, bem como um conjunto de brânquias pulsantes logo abaixo dos lóbulos das orelhas róseas. Na manhã seguinte, os estranhos atributos anfíbios haviam desaparecido, mas, para a angústia de todos, seu aparecimento parecia inexoravelmente ligado ao ciclo lunar, pois apareciam todos os meses a partir de então. Antes que qualquer um pudesse falar uma palavra, sempre que uma pessoa tropeçava ou arrotava na presença deles, um ria como uma hiena, depois o outro, e então os 2 ficavam em silêncio, olhando para o indivíduo até que ele fugisse da sala. Um dia depois que Basil começou a morder, descobriu-se que Rosemary estava desaparecida. Ninguém conseguiu encontrá-la por várias horas, mas eventualmente ela reapareceu no berço de Basil, aparentemente por sua própria vontade. Ela estava dormindo e enroscada em seu irmão, que estava roendo com satisfação um osso que havia sido limpo e inexplicavelmente removido do assado de cordeiro que deveria ter sido o jantar de Lady Calipash e de Mr. Villain naquela mesma noite. No entanto, tais relatos não são nada comparados ao alvoroço constante que se seguiu quando, finalmente, Basil e Rosemary começaram a andar e falar. Essas realizações, geralmente celebradas na maioria das casas, foram anunciadas pela equipe formalmente solicitando que os gêmeos fossem confinados a certas áreas da casa. Mas Mr. Villain, que havia assumido tanto o controle dos negócios de Calipash Manor quanto ele dava conta, insistiam em que lhes fosse dada tanta liberdade quanto a desejassem. Isso causou todos os tipos de problemas para os servos, mas suas reclamações foram recebidas com cruel indiferença por seu novo, embora não oficial, mestre. Parecia a todos que Mr. Villain realmente se deliciava em tornar a vida difícil em Calipash Manor.
e pode-se presumir com segurança que parte de sua tirania perversa resultou da relutância de Lady Calipash em deixar de lado seu luto e ela estar constantemente ocupada com as preocupações inusitadas que sua maternidade cedeu para pensar em entrar novamente em um estado de matrimônio, apesar de suas constantes insinuações. Para os gêmeos, sua mobilidade recém-descoberta era uma fonte de alegria constante. Eram crianças inteligentes e inventivas, fortes e ativas, e conseguiram descobrir todos os tipos de passagens secretas e esconderijos de tesouros que Lady Calipash nunca conheceu e Mr. Villain nunca pôde imaginar que existissem. Os irmãos eram frequentemente encontrados em todos os lugares em horários estranhos. Depois de serem colocados na cama, não era incomum descobrir um ou ambos na biblioteca à meia-noite, alegando estarem olhando as gravuras em livros que eram apenas texto impresso. Ao cantar do galo, podia-se encontrá-los no sótão, desenhando coisas com tentáculos nas tábuas do assoalho, com pedaços de carvão ou substâncias ainda menos agradáveis. Embora eles sempre trancassem as janelas e trancassem 3 vezes a porta do berçário ao cair da lua, nunca havia um mês que se passasse sem que Rosemary escapasse para fazer o que quisesse nos lagos e lagoas que faziam parte da propriedade Calipash. A única indicação de suas brincadeiras negras, pedaços de espinhas de peixe presos entre os dentes e ervas daninhas trançadas em suas tranças à meia-noite. Ainda assim, muitas vezes era fácil esquecer a maldade dos gêmeos entre os incidentes, pois eles frequentemente pareciam meras crianças brincando. Eles traziam para a mãe esquisitices naturais dos jardins, como uma pedra bonita ou uma pinha perfeita, e imploravam para poder ajudar a alimentar os cães de caça nos agora negligenciados canis do velho Lord Calipash. Mesmo assim, mesmo quando eram doces, entristecia Lady Calipash que Basil fosse, desde o início, uma criatura sombria e chorosa, e a linda Rosemary mais propensa a morder com seus dentes afiados do que retribuir um beijo afetuoso. Mesmo em dias bons, eles tinham que ser impedidos de entrar na estufa ou na cozinha. Sua presença murchava a vegetação, e se um deles colocasse a mão em um pote de biscoitos, ou roubasse um pedaço de cenoura ou batata do jantar da noite, a comida restante seria encontrada azeda, com mofo ou cinzas ao ser retirada. Dada a verdade universal de que os criados vão fofocar, quando histórias como essas começaram a circular pela vizinhança, o fluxo outrora constante de visitantes que costumavam vir a Calipash Manor diminuiu a um mínimo, e nenhum tutor poderia ser contratado por qualquer salário que fosse. Lady Calipash agradeceu a Deus que Mr. Villain estava lá para conduzir a educação de seus filhos, mas outros não tinham tanta certeza de que isso era uma bênção. Certamente, se Lady Calipash tivesse percebido que Mr. Villain via o pedido da senhora como uma oportunidade de ensinar aos gêmeos não apenas latim, grego, inglês, geografia e matemática, mas também suas artes mágicas, ela poderia ter ouvido as vozes dissidentes, em vez de descartar suas preocupações como um absurdo total. Embora frequentemente amaldiçoados por sua vileza, Basil e Rosemary cresceram muito felizes na companhia de Mr. Villain, de sua mãe e dos criados, até atingirem a idade em que as crianças geralmente começam a desejar a sociedade. Na primavera, depois de comemorarem seu 8º aniversário, eles imploraram à mãe que os deixasse comparecer à celebração do 1º de maio na cidade. Contra seu melhor julgamento, Lady Calipash implorou o favor de seu pai, que estava hospedando o evento. Contra seu melhor julgamento, Mr. Fallingworth, que sofria de dispepsia perpétua e extraordinária, como resultado de se preocupar com seus netos decididamente estranhos, disse que os gêmeos infernais poderiam vir, se e somente se eles prometessem se comportar. Após o incidente do mês anterior, na festa de aniversário de um jovem cavalheiro do campo, onde os gêmeos foram acusados, sem nenhuma comprovação, de terem colocado sapos mortos sob a cobertura do bolo horto do celebrante, todos foram extremamente cautelosos em permitir que eles comparecessem. Essa cautela foi, lamentavelmente, mais merecida do que o convite. Rosemary chegou ao evento com uma fantasia de sua autoria.
a da ninfa Flora. Quando Mr. Villain foi interrogado sobre seu raciocínio para tal indulgência grotesca e imprudente de fantasia infantil, ele respondeu que ela havia provado anteriormente seu entendimento de que o 1º de maio havia sido o festival romano de Floralia, e parecia uma recompensa justa para sua atenção na sala de aula. Este pedaço de heresia pagã poderia ter sido ignorado pelas outras famílias, se Mr. Villain não tivesse mais tarde usado exatamente a mesma justificativa para o comportamento de Basil, quando o menino apareceu na celebração, mais tarde, vestido apenas com um pedaço de pano azul enrolado em volta de seu corpo esguio. E então encenou uma reconstituição para os filhos do estupro de Flora por Flavônios, Rosemary desempenhando seu papel com entusiasmo desenfreado. Mr. Villain não poderia explicar o ressentimento dos outros pais, nem a proibição imposta à presença dos gêmeos em quaisquer cerimônias públicas futuras, pois, como ele disse a Lady Calipash, a pantomima era precisa e, portanto, um raro momento educacional durante um dia entregue à frivolidade sem qualquer sentido. Infelizmente para os gêmeos, o resultado dessa exibição foi o isolamento social total, exatamente o oposto de sua intenção. A partir desse dia, eles não viram outras crianças, exceto as da equipe, e o senso de posição incutido no futuro Lord Calipash e em sua irmã desde tenra idade os proibiu de brincar com aqueles humildes moleques. Em vez disso, eles começaram a se divertir tentando algumas das invocações mais fáceis ensinadas a eles por Mr. Villain. E dessa maneira convocaram 2 demônios, um deles um espírito amorfo que os seguiria se não estivesse muito ventoso um dia. A outra, uma enguia com cabeça de burro, que vivia, para grande desgosto do jardineiro, no lago no centro do jardim de rosas. Rosemary também reanimava com sucesso um ganso incrivelmente desagradável e incrivelmente antigo, quando ele morreu engasgado com um morango, e a criatura cruel continuou seu antigo negócio de assobiar para todos e cagar em todos os lugares, até que o cavalariço cortou sua cabeça com a ponta de uma pá e enterrou os restos mortais em lados opostos da propriedade. Infelizmente, essas diversões infantis não podiam entreter os gêmeos por muito tempo, uma vez que atingiam uma idade em que deveriam, segundo todos os relatos, estar interferindo com garotas comuns, no caso de Lord Calipash, ou sendo cortejados pelos garotos locais, no caso de Rosemary. De sua parte, Basil não se importava com o sexo frágil, tão absorto estava em dominar línguas mais rebuscadas do que o seu Hellenian residente ou inglês nativo, ou mesmo o latim, hebraico e assírio que ele dominava antes de seu 10º aniversário. Grego ele nunca aprendeu, essa era a área de Rosemary e a única língua estrangeira que ela dominou. Verdade seja dita, mesmo que Basil estivesse interessado em mulheres, sua postura curvada, físico leve e boca petulante provavelmente teriam garantido uma série de rejeições rápidas. Ao contrário, Rosemary era uma criatura notavelmente atraente, mas havia algo tão assustador em seu sorriso de dentes afiados e olhar perverso que nenhum menino do condado poderia imaginar comparar seus lábios aos de querubins ou seus olhos ao céu noturno, e assim ela também como desejada para a amante. A natureza, no entanto, induzirá os mais esclarecidos de nós a agir de acordo com nossas inclinações animais, e, para esse fim, uma noite, pouco antes de seu aniversário de 15 anos, Rosemary entrou nos aposentos de seu irmão, depois que todos já haviam ido para a cama. Ela encontrou Basil estudando sozinho. Ele não olhou para ela para cumprimentá-la, apenas disse "Ftagn" e a ignorou. Ele havia ensinado a ela um pouco de sua língua de sangue, e a compreensão um do outro era tão profunda que ela não se importou em atender ao imperativo e ajoelhou-se pacientemente a seus pés para que ele chegasse ao fim de seu trabalho. Antes que a vela queimasse muito baixo, ele olhou para ela com uma carranca afetuosa. — O quê? — ele perguntou. — Irmão, disse ela, com uma expressão séria, eu não desejo morrer solteirona. — E o que eu tenho a ver com isso? Disse ele, limpando o nariz eternamente pingando na manga. — Ninguém vai fazer isso comigo se você não fizer.
Basil considerou isso, percebendo que ela falava não de matrimônio, mas do ato de amor. Por que você deveria querer? Perguntou ele por fim. De tudo que li, a relação sexual só traz problemas para aqueles que se envolvem em esportes libidinosos. Rosemary riu. Você gostaria de sair comigo daqui a 2 noites? No nosso aniversário? É noite sem lua, disse ela. Basil endireitou-se e olhou para ela atentamente. Ele acenou com a cabeça uma vez, rapidamente, e isso foi o suficiente para ela. Ao deixá-lo, ela beijou sua bochecha macia e, ao seu toque, ele corou pela primeira vez em sua vida. Antes de prosseguir para a seguinte cena de depravação que a autora acha ser seu triste dever relatar, digamos várias coisas sobre essa história. Em primeiro lugar, este é o relato mais verdadeiro e preciso dos gêmeos infernais de Ivybridge que qualquer um já tentou. Em segundo lugar, é dever de todos os historiadores recontar os eventos com a maior veracidade possível, nunca evitando o desagrado por causa do decoro. Se Suetônio tivesse se esquivado de seu assunto, talvez nunca tivéssemos conhecido a verdadeira degeneração de Calígula, e ninguém poderia argumentar que a dedicação de Suetônio ao seu trabalho permitiu que a humanidade aprendesse com os erros cometidos pelos 12 Césares. Assim, a autora passa para seu terceiro ponto, que sua própria humilde crônica dos gêmeos de Ivybridge pretende ser moralmente instrutiva, em vez de excitante. Com esse entendimento, devemos, infelizmente, continuar. O futuro Lord Calipash nunca tinha acompanhado sua irmã em seus passeios mensais, e por isso deve ser dito que, para seu crédito, foi a curiosidade e não a luxúria que compôs a maior parte de sua motivação naquela noite. Vestiu-se com roupas quentes, foi na ponta dos pés até a porta dela e bateu bem baixinho, apenas para encontrar sua irmã parada ao lado dele em um fino vestido de seda, embora a porta ainda não tivesse sido destrancada. Ele a olhou de cima a baixo. Havia neve no chão lá fora. O que ela estava fazendo vestindo-se de maneira tão ninfa? Mas quando ela viu seu alarme, dado seu próprio traje de inverno, ela apenas sorriu. Basil ficou naquele momento impressionado com o quão atraentes eram os dentes de gatinho de sua irmã. Como suas tranças de ébano pareciam tão macias quanto o corvo à luz das velas. Ele engoliu em seco nervosamente. Levando um único dedo fino aos lábios, com gestos Rosemary mandou que ele a seguisse, e eles seguiram pelo corredor sem luz. Ela conhecia o caminho, e sua palma úmida agarrou a mão seca dele enquanto eles deslizavam a escada abaixo para fora da porta de serviço e para a noite fria de inverno. Rosemary conduziu o irmão a um dos jardins, o Jardim dos Prazeres, cheio de grutas particulares, e ali, encostada a uma árvore, já familiarizada com os prazeres do amor, beijou-o na boca. Foi um beijo desajeitado. Os gêmeos foram bem ensinados pelos gregos e romanos na teoria, mas não na prática do amor, e a teoria só pode levar até um certo ponto. Para o observador, pois de fato eles foram observados, parecia que ambos possuíam uma superabundância de conhecimento carnal, e, portanto, foi um encontro mais longo do que as tentativas iniciais de relações amorosas da maioria dos jovens. Rosemary estava ansiosa e Basil tímido, embora, quando ele beijou seu pescoço e encontrou sua delicada guelra verde-mar pulsando contra sua pele de marfim, ofegando por algo mais substancial do que o ar, ele se sentiu completamente inflamado e apertou-se na mão palmada que se atrapalhou, com os botões de suas calças no crepúsculo. Os gêmeos se consideravam invisíveis, que o local que eles escolheram para celebrar sua introdução no templo de Hymen era completamente obscuro, e, portanto, eles estavam completamente ocupados com suas preocupações pessoais para notar algo muito interessante, que Calipash Manor não estava completamente escuro, mesmo naquela hora da manhã. Uma luz brilhava fracamente no quarto da torre, onde uma figura solitária, devastada pela raiva, ciúme e ódio, observava os gêmeos da mesma janela onde observara 2 outros indivíduos fornicarem, talvez de forma um pouco menos arbitrária, quase 16 anos antes. Capítulo 3. Contendo mais da terrível maldade de Mr. Villain,
um registro das circunstâncias que envolveram a infeliz separação dos gêmeos Ivebridge, como Rosemary se tornou a Sra. Villain, concluindo com a chegada de um curioso visitante a Calipash Manor e os resultados de sua inesperada intrusão. A busca de Mr. Villain por Lady Calipash durou tantos anos quanto Rosemary permaneceu uma criança. Mas quando o sangue nas veias de sua filha começou a acelerar e forjou aquelas mudanças femininas em seu corpo jovem, tão agradáveis aos olhos masculinos, Mr. Villain descobriu que seus sonhos lascivos foram recentemente ocupados com a filha em vez da mãe. Desde a época, no início do ano, quando Rosemary finalmente teve permissão para pentear o cabelo e usar saias longas, Mr. Villain começou a fazer-lhe um tipo de pequenos elogios que supunha que uma jovem poderia achar agradável. Ele mal imaginava que Rosemary o considerasse idoso, algo menos que bonito, um conversador triste e alguém cujas maneiras não eram as de um verdadeiro cavalheiro. Assim, quando ele observou o objeto virginal de sua afeição, manchado com entusiasmo por seu irmão itifálico, o quadro indecente foi um choque substancial para a mente de Mr. Villain. O dia seguinte encontrou Mr. Villain em um estado de indisposição, atormentado por febre e calafrios, mas ele apareceu novamente na manhã seguinte. Os gêmeos infernais perguntaram gentilmente sobre sua saúde, e Mr. Villain deu-lhes um sorriso caloroso e assegurou-lhes que se sentia muito melhor. Ele estava de fato tão forte que gostaria de dar a eles seus presentes de aniversário, 1 ou 2 dias atrasados, mas não importa, se eles fossem obrigados a atendê-lo depois do café da manhã. Os gêmeos concordaram ansiosamente. Ambos adoraram presentes, e no meio da manhã encontraram o trio no escritório particular de Mr. Villain, anteriormente o que tinha sido de St. John Fitzroy, Lord Calipash. Crianças, disse ele, eu deixo para vocês 2 antiguidades inestimáveis, mas ao contrário da maioria dos presentes que lhes dei ao longo dos anos, o que é para um não deve ser usado pelo outro. Rosemary, para você eu dou isto, um conjunto de pentes de tartaruga esculpidos à semelhança de bubastos. Para Basil, este pedaço de marfim. Cuidado com isso, meu querido menino. Foi o instrumento da ruína de seu pai. Basil, surpreso, pegou o objeto envolto em lenço e viu que era a cabeça esculpida de um jovem, coroada por uma coroa de folhas de louro. Enquanto Rosemary adorava seu presente e jurava usar os pentes em seu cabelo todos os dias a partir de então, Basil olhou para seu tutor com alguma curiosidade. Como o quê? Ele perguntou, muito surpreso para falar de forma mais inteligente. A cabeça do ídolo me foi dada por um jovem de notável beleza, enquanto eu estava na Grécia, disse Villain. Nunca toquei nisso. O jovem disse que um dia eu encontraria aquele a quem realmente se destinava, a nova manifestação terrena do antigo Deus que ela representa, e que eu deveria dá-la a eles e somente a ele. Dadas as suas habilidades, Basil, acredito que você é essa manifestação. Cometi o erro de mostrá-la a seu pai, e ele a cobiçou desde o momento em que a viu. Mas quando tocou a efígie, acredito que o Deus o enlouqueceu para puni-lo. Eu nunca lhe disse isso, mas seu pai tirou a própria vida, provavelmente pelo crime hediondo de manchar o que sempre foi destinado a outras mãos mais sábias. Basil agarrou o fetiche e acenou com um profundo agradecimento, muito comovido com as palavras de Mr. Villain, para notar o tom agitado em que o último sentimento foi expresso. O fato de ele ser a personificação de uma divindade não foi nenhuma surpresa para Basil. Desde muito jovem, ele sentiu que estava destinado à grandeza, mas achou curioso que Mr. Villain não tivesse contado isso a ele até agora. A estatueta de marfim ocupou seus pensamentos durante todo o dia. E, tarde da noite, depois de algumas horas passadas nos aposentos de sua irmã, durante os quais eles colaboraram com sucesso em um assunto urgente, Basil desembrulhou o ícone e tocou-o com a ponta dos dedos. Para sua grande frustração, nada aconteceu, nem mesmo depois de segurá-lo na palma da mão por 1/4 de hora inteiro. Amargamente desapontado, Basil foi infeliz para a cama, apenas para ter sonhos estranhos durante a noite.
ele viu uma cidade de grandes edifícios de mármore, braças abaixo da superfície do mar e imemorialmente antiga, e viu que era povoada por uma raça brilhante com cabeça de golfinho, cuja única profissão parecia ser conduzir os ritos hierofânticos de um deus radiante. Ele caminhou sem ser visto entre aquelas pessoas e tocou com as mãos as colunas do templo que abrigava o deus, ricamente esculpidas com cenas de adoração. Uma voz o chamava repetidamente no idioma que ele conhecia desde o nascimento, e ele entrou no templo para ver o Deus por si mesmo, apenas para perceber que o rosto já era conhecido por ele, pois ele era a exata imagem do ídolo de marfim. Entre os olhos do Deus, embora feitos de uma pedra brilhante, pareciam girar em suas órbitas e encontrar seu olhar, e com aquele olhar, Basil compreendeu muitas coisas para além da compreensão humana que tanto o aterrorizavam quanto o deleitavam. O futuro Lord Calipash acordou na manhã seguinte com os olhos turvos e estúpidos, para o alarme de sua irmã e mãe. Ele era irritável e rabugento quando interrogado sobre a natureza de sua indisposição, e sua condição não melhorou no dia seguinte nem no outro, pois seu sono era todas as noites perturbado por sua busca por aquilo que o chamava. Ele não quis falar com ninguém sobre seus problemas, e quando seu mau humor ainda persistiu depois de uma semana, Rosemary e Lady Calipash concordaram na prudência de chamar o médico para atender o futuro Lord. Basil, no entanto, recusou o médico, alegando que ele estava apenas cansado e irritado. Saiu para dar um longo passeio na floresta que compreendia grande parte da propriedade Calipash. Note-se aqui que foi Mr. Villain quem sugeriu que o quarto de Basil fosse revistado em sua ausência. Lá, para o horror coletivo da família, uma bola de ópio e um cachimbo foram descobertos entre os pertences pessoais de Basil. O médico ficou bastante alarmado com isso, pois, disse ele, embora a tintura de ópio seja um remédio bem conceituado, fumá-lo em seu estado bruto era uma prática repugnante, realizada apenas por degenerados e orientais, e por isso foi decidido que o rapaz deveria ser confinado em seu quarto pelo tempo necessário para livrá-lo do hábito. Após o retorno do rapaz, houve uma espécie de emboscada, composta por palavras duras do médico, desapontamento com a cabeça de Mr. Villain, lágrimas de Lady Calipash e, de parte de Rosemary, zanga. Ela estava, francamente, bem incomodada por ele não tê-la convidado para compartilhar a droga. Basil insistiu que não tinha conhecimento de como a parafernália veio parar em seu quarto, mas nenhuma pessoa racional daria muita atenção aos delírios de um viciado em ópio. Então ele foi trancado e todas as suas refeições foram enviadas para seu quarto. Uma semana depois, Basil não foi encontrado em seus aposentos e um bilhete de próprio punho estava sobre a cama desarrumada. Sua criada o encontrou, mas, sendo analfabeta, ela o entregou a Lady Calipash enquanto a senhora e sua filha estavam sentadas à mesa. A leitura da missiva causou tamanho histrionismo em Lady Calipash que Mr. Villain desceu para ver qual era o problema. Ele não conseguia extrair nenhum bom senso de Lady Calipash, e Rosemary havia saído da sala de jejum antes mesmo dele chegar, uma criatura muito reservada para mostrar a alguém a profundidade de sua angústia. Então Mr. Villain arrancou a carta da chorosa Lady Calipash e leu-a ele mesmo. Ele estava tão alarmado com seu conteúdo quanto ela, pois dizia apenas que Basil havia achado seu confinamento intolerável e saído de casa para buscar fortuna longe daqueles que o mantinham preso. A autora ouviu dizer que certas aves, como o canário ou o rouxinol, não podem cantar sem o companheiro e sofrem um declínio quando são isolados. Da mesma forma, após a fuga inesperada de Basil de Calipash Manor, Rosemary entrou em um período de grande melancolia, onde ninguém e nada poderiam levantar seu ânimo. Ela não podia explicar o comportamento de Basil, nem seu mau humor, nem seu fracasso em levá-la com ele, e então ela acreditava que ele estava zangado com ela, por causa de sua parte em sua quarentena, ou, pior ainda, totalmente indiferente a ela.
As estações se passaram sem que ela sorrisse sobre o infortúnio dos outros ou levantasse um único espírito dos condenados para assombrar os vivos. E assim, no aniversário de 1 ano da ausência de Basil, Mr. Villain sentou-se com Lady Calipash e fez uma proposta. "Minha senhora", disse ele, "Rosemary atingiu uma idade bonita e acredito que seu estado de espírito melhoraria muito com o matrimônio e, se Deus quiser, a maternidade. Para esse fim, apelo a você para permitir que eu me case com ela, ao que me esforçarei para sustentá-la como o mais amoroso dos maridos." Lady Calipash, a princípio, ficou perturbada com esse pedido, pois há muito presumia que as afeições de Mr. Villain estavam voltadas para ela e não para sua filha. Mas quando Mr. Villain mencionou de improviso que, com Basil ausente e sendo ele o único herdeiro masculino conhecido da propriedade de Calipash, se ele se casasse fora da família, nem Lady Calipash nem Rosemary teriam qualquer direito à terra ou dinheiro, além de suas anuidades. A senhora então achou prudente aceitar o pedido de Mr. Villain para a mão de Rosemary. Mr. Villain esperava, e isso deve ser admitido, sinistramente antecipava a falta de inclinação de Rosemary para formar tal aliança, mas, para surpresa de todos, ela aceitou seu destino com um grau de insouciance que preocuparia uma mãe menos interessada na manutenção de seu próprio estado de afluência. Sem um único sinal de interesse, Rosemary concordou com a união, fez a necessária viagem até a cidade para comprar suas roupas de casamento, disse seus votos e deitou-se no leito conjugal para que Mr. Villain pudesse contaminar seu corpo com todos os tipos de atos terríveis, perversões, cuja descrição não será encontrada nestas páginas, para não inspirar outros a afundarem tais profundidades. A autora dirá apenas que Rosemary se viu submetida a interações das atenções profanas de Mr. Villain todas as noites depois disso. Se algum bem resultou desses atos de maldade cometidos contra sua pessoa, foi que isso a despertou de sua distimia e a inspirou a se preocupar mais uma vez com sua situação. Não inesperadamente, o rejuvenescimento emocional de Rosemary a compeliu a trilhar caminhos mais corruptos do que qualquer outro que os gêmeos já tinham trilhado. Seus encontros noturnos de pesadelo com Mr. Vincent a deixaram um pouco louca, além de torná-la violentamente consciente de que nem todos os amantes estão interessados no prazer de seu parceiro. Recordando com carinho aquelas ocasiões em que seu irmão havia evocado do fundo de seu corpo todo tipo de sensações arrebatadoras, em sua profunda miséria, Rosemary inventou uma teoria, extraída tanto de sua própria experiência quanto dos trabalhos do antigo médico Galeno de Pérgamo. Como ela se lembrava com precisão, Galeno afirmou que os sistemas reprodutivos masculino e feminino são inversões perfeitas um do outro, e, portanto, ela deduziu o êxtase que sentiu ao acasalar com seu irmão provavelmente se devia ao fato de serem gêmeos e à imagem espelhada um do outro. Para mais uma vez conseguir um companheirismo satisfatório, Rosemary decidiu criar um companheiro para si mesma, a partir dos restos mortais alojados na cripta da família Calipash. Por meio das necromancias aprendidas em sua juventude, ela costurou um golem de prazer, feito das partes mais bem preservadas de seus ancestrais, agradecendo a quaisquer deuses imundos que ela estava acostumada a pedir pela temperatura excepcionalmente gélida daquela tumba. Tirando um nariz parecido com o de Basil desse cadáver, um par de mãos daquele e a genitália de seu pai, ela administrou habilmente a façanha e, vestindo a criatura com as roupas de Basil, deslizava frequentemente naquela escuridão gelada para se deitar com ela. Infelizmente, sua recém-descoberta felicidade com seu irmão substituto foi, por duas razões, imperfeita. A primeira era que nenhuma das cordas vocais que ela conseguiu obter era capaz de reproduzir o rosnado distintamente nasal de Basil, e, portanto, o doppelganger permaneceu mudo, para que um gemido desconhecido arruinasse as delícias obscenas de Rosemary. O segundo problema foi mais pernicioso. Ela percebeu tarde demais
que havia sido incapaz de extirpar completamente a putrefação causada pela morte nos membros de seus parentes, e assim contraiu uma forma de gangrena que começou a apodrecer lentamente seus membros antes imaculados. Por mais um ano, esse status infeliz persistiu, até uma tarde triste, quando Rosemary, voltando de uma longa caminhada pelo terreno, notou um indivíduo desleixado e de má reputação apreciando a bela perspectiva oferecida pela aproximação de Calipash Manor. Sem medo, Rosemary avançou para ele, notando a corpulência da figura do homem, a escuridão de sua pele e o estado surrado de seu longo sobretudo. "Você está precisando de alguma coisa?" Ela chamou o estranho e ele olhou para ela, o rosto sombreado por um tricórnio embolorado. "Há pouco conforto a ser encontrado aqui em Calipash Manor, mas se você precisar de alguma coisa, será dada a você." "Com quem tenho o prazer de falar?" perguntou ele com o sotaque áspero de um crioulo branco, o tempo todo roubando olhares educados de seu semblante ligeiramente mofado. "Sou filha da dona desta casa", respondeu Rosemary. "Então, obrigado, minha senhora", disse o homem. "Meu nome é Valentine e acabei de voltar da Jamaica para encontrar minha família morta e minha casa ocupada por pessoas que não têm obrigação de me sustentar." "Você não tem amigos?" "Nenhum, não sendo o tipo de homem que os faz ou os guarda com facilidade." "Então venha comigo", disse Rosemary, admirando sua honestidade. Ela levou Valentine até a casa e o acomodou em sua sala particular, após o que pediu aos criados que lhe trouxessem comida e bebida. Enquanto comia, parecia reviver. Rosemary viu um brilho desagradável nos olhos dele, que ela gostou bastante, e pediu que ele falasse mais sobre si mesmo. Ele riu secamente e contou a Rosemary sua história. "Receio, senhora, que lhe deva um pedido de desculpas, pois sei que alguém tão bom como você nunca me deixaria entrar em tal casa sabendo minha verdadeira história. Eu nasci no mundo nada mais que o 7º filho de um bêbado, e sempre passamos necessidades, porque nunca havia trabalho suficiente para todos nós. Matei meu próprio irmão por causa de um pedaço de carneiro, mas como estávamos todos morrendo de fome, o magistrado achou apropriado que eu não fosse enforcado, mas sim forçado a trabalhar como um soldado a bordo de um navio da marinha com destino às Índias Ocidentais. Não vou aborrecê-la relatando as condições que suportei, basta dizer que sobrevivi. Quando cheguei ao nosso destino, porém, descobri que não era meu destino permanecer na marinha, pois meu capitão de mar prontamente me pôs a ferros e me vendeu como um escravo branco, provavelmente por ser um marinheiro indiferente, e mais propenso a iniciar tumultos entre os homens do que ajudar a resolvê-los. Fui comprado por um fazendeiro que atendia pelo nome de Thistlewood, e esse homem conseguiu todo o trabalho que pôde de mim por vários anos, até que consegui escapar para Port Royal, apenas com as roupas do corpo e um pouco de comida que eu havia roubado. Lá eu vivi de uma maneira que não vou alarmá-la descrevendo. Apenas vou dizer que, tendo cometido um assassinato, era fácil repetir o crime por aluguel até que eu tivesse dinheiro suficiente para comprar a passagem de volta para a Inglaterra. Mas, como eu disse antes, quando voltei para casa, encontrei todas as pessoas vivas conhecidas por mim, mortas ou desaparecidas, exceto aquelas com memórias longas que se lembravam o suficiente de meu caráter para me chutar para longe de suas portas, como um cão. Rosemary não podia deixar de ficar profundamente comovida com a tal história e sentiu seu coração adormecido começar a se aquecer de novo, com simpatia por esse estranho. Ela garantiu a ele que ele deveria ter algum trabalho em sua propriedade, e Valentine ficou tão emocionado que pegou a mão de Rosemary na sua. Mas sua felicidade mútua foi interrompida por Mr. Villain, que escolheu aquele momento inoportuno para entrar nos aposentos de Rosemary sem ser convidado. "Qual é o significado dessa traição?" exclamou Mr. Villain, pois embora ele frequentemente se envolvesse em infidelidades, a noção de que sua noiva poderia fazer o mesmo não lhe agradava, sendo que ele era um homem ciumento por natureza.
Solte minha esposa, vagabundo imundo! Esposa? Exclamou Valentine, sua tez amarelada ficando cinza. Como é que eu volto para casa apenas para descobrir que sou traído por alguém que eu pensei que nutria amor por mim? Seria impossível adivinhar se Rosemary ou Mr. Villain quem estava mais confuso com essa exclamação. Mas nenhum dos dois teve tempo de permanecer em estado de assombro por muito tempo. O homem sacou um verdadeiro canhão de pederneira e tirou seu miserável e puído sobretudo para revelar que por baixo ele usava um rico colete de brocado verde esmeralda, entremeado com desenhos forjados em ouro e prata, e suas calças eram da melhor qualidade, eram de cetim. Quando ele olhou para eles com o nariz torto como um lorde, em vez de abaixar os olhos como o filho de um camponês, eles viram que ele tinha todo o porte de um cavalheiro de alta posição. Ao finalmente reconhecê-lo, Rosemary gritou, e o Mr. Villain empalideceu e deu um passo para trás. Embora estranhamente alterado pelo tempo, o homem era inconfundivelmente Basil Vincent, Lord Calipash, finalmente retornado para reclamar pela força o que deveria ter sido seu por direito de nascimento. Capítulo 4. A conclusão, detalhando o reencontro dos gêmeos Ivebridge, um relato da maneira singular pela qual Rosemary derrotou a gangrena que ameaçava sua boa saúde contínua, é o que a autora espera que o leitor retire desta história infernal. Você? Gritou Mr. Villain em alarme. Como você ousa? Como você pode? Eles disseram que a Marinha o manteria pelo menos uma década a serviço deste país. Eles? Perguntou Rosemary. Quem? A turma da imprensa, vociferou Mr. Villain. Pela quantia que paguei, vou tê-los... Mas os gêmeos infernais nunca descobriram quais eram as intenções de Mr. Villain em relação à gangue de imprensa insatisfatória, pois Rosemary, dominada pela dor e pela raiva, arrancou a pistola de pederneira das mãos de Basil e atirou em Mr. Villain. Uma fonte de sangue jorrou logo acima do alfinete de gravata dele, encharcando seu colete e depois o tapete, quando ele engasgou com sua surpresa e caiu morto no chão. Basil, disse ela. Basil, eu estou tão... eu não... Você se casou com ele? Foi tudo obra da mamãe, disse Rosemary um tanto magoada com o tom dele. Mas... você se foi, ela retrucou, e temendo que Mr. Villain se casasse com alguma prostituta comum e expulsasse mamãe e eu de nossa casa. Mesmo com tais desculpas razoáveis, demorou algum tempo até que Rosemary pudesse persuadir adequadamente Basil de seu humor rabugento. De fato, somente quando Rosemary perguntou se Basil tinha vivido como um monge durante os anos de seu afastamento, ele a encarou como costumava fazer e a abraçou. Eles se sentaram amigavelmente juntos, então, e Basil deu a ela um relato mais verdadeiro de sua ausência de Calipash Manor. A cabeça de marfim esculpida que nosso ex-tutor repugnante me legou no 15º aniversário de meu nascimento foi o instrumento, estranhamente, tanto de minha ruína quanto de minha salvação, disse Basil. Mr. Villain mentiu para mim, dizendo que eu era a manifestação do antigo Deus que ele representa. Na verdade, acredito agora que sua intenção era me afastar de você para que ele pudesse tê-la como sua. Que eu, como meu pai antes de mim, seria levado ao suicídio pelos segredos sussurrados daquela entidade divina. Mal sabia ele que, embora eu não fosse uma espécie de encarnação desta divindade, nasci com a capacidade de entender sua vontade sussurrada e caminhar pelos caminhos sagrados que eram mais trilhados quando sua adoração era mais conhecida por nossa raça. Eu acredito que uma vez que Mr. Villain viu que eu estava apenas levemente perturbado por essas novas visões, ele armou uma conspiração para se livrar de mim de uma maneira menos misteriosa. Na noite antes de você descobrir minha ausência, ele entrou em meus aposentos e colocou um feitiço sobre mim, enquanto eu dormia, que me sujeitou à sua vontade diabólica. Acordei como prisioneiro de seu desejo,
e ele me mandou levantar e fazer o que ele desejava. Querida irmã, digo-lhe agora que você não detectou uma falsificação em minha nota, pois foi escrita por ninguém menos do que eu. Depois que escrevi a missiva falsa, Mr. Villain me pediu para segui-lo até Ivebridge, ao que ele colocou 1 litro de cerveja diante de mim e me obrigou, por meio de seu domínio sobre minha pessoa, a agir como um plebeu bêbado, brigando com os meninos locais até que o policial foi chamado e eu fui jogado na prisão. Não me reconhecendo devido ao meu longo isolamento, minha sentença foi a que lhe disse, a de recrutamento forçado para a Marinha. Até certo ponto, minha história, conforme contei a você, enquanto no papel do canalha Valentine, era verdadeira. Sofri muito em minha viagem à Jamaica e posteriormente fui vendido como escravo. O que não lhe contei foi a maneira espantosa como escapei daquela plantação abominável. Meu mestre me odiava, provavelmente porque instintivamente sentia sua inferioridade em relação à minha pessoa. Minhas maneiras me marcaram como um indivíduo nobre, mesmo quando vestido em farrapos, e sendo ele um tipo inferior que era considerado um cavalheiro por sua profissão e não por seu nascimento, meu mestre me deu as tarefas mais perigosas e repugnantes. Uma das suas degradações preferidas foi colocar-me no pequeno cais onde estavam amarrados os barquinhos, para que me entregassem os peixes para os limpar, constantemente sujeitos a picadas e cortes de vespas e outras indignidades do gênero. No entanto, foi essa tarefa que me libertou, pois uma tarde cheguei ao cais e vi os pescadores em alvoroço, como se tivessem a sorte de apanhar um golfinho. A criatura ainda estava viva, incrivelmente, e ouvi sua voz em minha mente tão claramente quanto ouvi sua celebração. Salve-me, eu salvarei você, disse-me naquela língua que sempre me marcou como bacante do Deus do qual falei anteriormente. Peguei um galho grande para usar como porrete e espantei os pescadores para longe de sua captura, dizendo-lhes para voltarem ao trabalho, pois o cetáceo não servia para nosso mestre. Ele deveria querer pargo ou jackfish para o jantar, em vez da oleosa carne de toninha. Eles me atenderam, pois tinham um pouco de medo de mim. Muitas vezes, como você pode imaginar, querida irmã, coisas ruins aconteciam com aqueles que escolhiam me cruzar de alguma forma, e eu joguei o golfinho de volta ao mar. A princípio, pensei que ele havia nadado para longe, e que tinha sido apenas a loucura do sol que me fizera ouvir sua voz. Mas então, depois que os pescadores remaram para fora de vista, o golfinho emergiu com uma bolsa de couro volumosa presa em seu bico. Continha ouro e joias que meu novo amigo me disse terem sido recolhidos em naufrágios no fundo do oceano, e que eu deveria usar essa riqueza para me vestir como um cavalheiro e comprar passagem de volta para a Inglaterra. A única ressalva da criatura era que, ao chegar, eu deveria mais uma vez visitar o mar e devolver a um de seus parentes a cabeça de marfim, já que nosso tutor não havia recebido o objeto. Em vez disso, parece que Mr. Villain profanou um antigo lugar sagrado perto de Delphi durante suas viagens na Grécia, roubando o artefato de sua alcova adequada. Eu concordei com esses termos, e depois de esperar um pouco mais nas docas para poder envenenar o peixe que era meu dever limpar, e assim decretar uma mesquinha vingança contra meu mestre tirânico, corri de volta para Devonshire, pois não sabia nada de sua situação, mas temia muito. Ao voltar para casa, assumi a persona de Valentine, como forma de verificar se em minha ausência, se seus sentimentos para com seu irmão há muito ausente e a maneira como estávamos acostumados a viver um com o outro haviam mudado. Ver seu coração se apaixonar por tal picaroon me assegurou sua constância, e lamento muito ter antes impugnado sua honra. Mas, irmã, agora que você sabe de minhas angústias, você deve me contar as suas, por favor. Como você se casou com o Mr. Villain e está tão afligida pela doença que vejo mordidelas em sua carne perfeita? Rosemary então relatou que já foi registrado aqui, e ela e Basil resolveram um curso de ação que constituirá o desenlace desta crônica.
Ambos estavam determinados a que a doença gangrenosa não viesse reclamar Rosemary, mas até Lady Calipash, perguntando-se por que sua filha não descia para jantar, invadiu a sala onde os irmãos conspiravam. Eles não podiam ver como. A ideia ocorreu aos gêmeos quando o alarme de Lady Calipash, ao ver o cadáver de Mr. Villain sobre o tapete, foi tão grande que ela começou a gritar. Basil, temendo que eles fossem ouvidos e o assassinato descoberto antes que eles tivessem inventado uma razão adequada para sua morte infeliz, pegou Lady Calipash pelo pescoço quando ela não se acalmou. Enquanto lhe envolvia o pescoço com os dedos, Basil notou a suavidade da pele da mãe e, olhando profundamente com seus olhos temerosos, viu que ela ainda era uma bela criatura de menos de 35 anos. Irmã, ele começou, mas Rosemary já havia antecipado sua mente e concordou que ela deveria trocar imediatamente sua consciência com a de Lady Calipash por meio da feitiçaria que ela e Basil aprenderam há muito tempo e, uma vez utilizarem suas relações sexuais juvenis, da enguia sobrenatural com cabeça de burro que eles conjuraram. E doravante habita a pele de sua própria mãe. Isso foi feito diretamente, e depois de trancar com segurança o antigo corpo de Rosemary, agora ocupado por sua mãe apavorada na cripta da família, junto com o cadáver de Mr. Villain, mãe e filho pródigo, em vez de irmão e irmã, prepararam a carruagem e eles dirigiram até a cabeceira do rio Plym, onde Basil convocou um dos sacerdotes aquáticos de seu deus e entregou a relíquia que figurou com tanto destaque em sua narrativa. Para concluir, a autora espera que os leitores dessa história achem este relato totalmente mortificante e repugnante e evitem modelar qualquer parte de seu comportamento sobre o dos gêmeos infernais de Ivybridge. Embora, para ser justa, deva ser registrado que por toda a duração de suas vidas cacodemoníacas, os gêmeos preservaram a mais terna afeição um pelo outro. Ainda assim, nunca foi encontrado em qualquer lugar do mundo um homem ou mulher menos digno do que eles. E até a noite sem lua, quando os gêmeos decidiram se juntar às fileiras dos cetáceos adoradores de sua divindade profana, Lord Calipash, como passou a ser chamado, sua irmã há muito sentia falta de suas antigas andanças anfíbias. Não havia vizinho, inquilino ou criado que não se arrependesse do dia em que entraram na companhia de Basil e Rosemary. Fim.